Olá, no ar o Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre a epilepsia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população terá ao menos uma crise na vida. Aqui no Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas sofrem com a doença. O nosso convidado é o neurocirurgião Luiz Daniel Settle. Olá, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, sempre um prazer conversar sobre esse assunto. Doutor, a epilepsia ela é muito frequente. A cada 100 pessoas, uma ou duas têm essa doença. O que é essa patologia? A epilepsia nada mais é do que descargas elétricas que ocorrem no cérebro de uma forma desorganizada, porque os nossos neurônios, que são as células do cérebro, eles se comunicam entre eles através de descargas elétricas, mas que ocorre de uma forma organizada. Quando, por algum motivo, essas descargas elétricas ocorrem de uma forma excessiva, desorganizada e espalhada pelo cérebro, isso causa os sintomas da epilepsia. E por que acontece? Essa é uma excelente pergunta. A gente só consegue descobrir em torno de 50%, 60% das vezes a causa da epilepsia. A maior parte das vezes você não chega a uma causa propriamente dita e você não tem essa explicação, mas muito está associado às vezes a um defeito de migração na evolução ainda durante o feto, na barriga da mãe, um defeito da migração dessas células, da origem delas até o local final. E depois disso pode acontecer através de infecções, pode acontecer por traumas, sangramentos, tumores, hemorragias e outros eventos podem levar à epilepsia, mas em torno de 50% das vezes a gente não consegue descobrir exatamente a causa disso, embora a gente saiba o que ocorra, a gente não sabe o que leva para chegar a isso. São diversos fatores, inclusive um fator hereditário também é considerado ou não? Algumas síndromes epiléticas podem ter alguma coisa ligada com a parte hereditária, né? Ou seja, pode até transmitir depois para os filhos, se for o caso, mas isso é a minoria, não é a maioria não. A maioria não tem uma associação direta com essa questão de genética envolvida nesse sentido. Agora, muitos casos, muitas pessoas confundem a convulsão com a epilepsia, né? Quais são as diferenças entre elas? Digamos assim, nem toda convulsão é epilepsia e nem todos os sintomas de epilepsia são convulsões. Vou explicar mais ou menos. A convulsão ela pode acontecer em outras situações. É também uma descarga elétrica que geralmente acomete o cérebro como um todo, onde o paciente perde a consciência, geralmente cai ao solo, se debate, tem uma salivação excessiva. E talvez seja o sintoma mais conhecido da epilepsia, embora não é o tipo de epilepsia mais comum, mas talvez o mais conhecido porque é o que mais chama a atenção. Sim. Às vezes a gente vê no metrô, no ônibus, no trabalho, alguém que acontece, às vezes na escola, e isso chama muita atenção. Mas nem todos os epiléticos têm convulsão. E nem todas as convulsões, como eu falei, são associadas à epilepsia. Existem intoxicações por drogas ou por medicações, ou às vezes distúrbios dos sais no sangue, distúrbios hidratolíticos, que podem levar à convulsão. E o paciente, nesse caso, sem dúvida alguma, ele não é epilético. É causado por outros problemas e uma vez tratado, ele não vai ter outras convulsões. Quer dizer, há vários tipos, então, de epilepsia? Os sintomas da epilepsia são muito amplos. Na verdade, depende mais ou menos da área do cérebro que ele acomete. Então, a gente divide as epilepsias basicamente em dois tipos. As generalizadas, aquelas que acometem o cérebro como um todo, onde o paciente ele perde a consciência. Ele pode ter a convulsão, onde ele cai, se debate, mas ele pode ter somente uma contração muito forte dos músculos, ou até mesmo o contrário, um relaxamento dos músculos e ele não se debater. E tem as parciais, a gente divide nas parciais simples, que são onde o paciente não perde a consciência, e aí vai depender da localização. Por exemplo, se ele acometer a região da movimentação, responsável pela movimentação do lado direito do corpo. Então ele começa a ter uma movimentação que ele não consegue controlar no braço, por exemplo, mas ele está acordado. Você conversa com ele, ele te responde, ele está orientado, consciente. Ou ele pode, se for na área da visão, ele pode ver flashes, cores e depois mas ele também continua acordado. E existem as parciais complexas que, embora não acometam o cérebro como todo, o paciente ele também não chega a perder completamente a consciência, porém ele fica um pouco confuso, às vezes ele não tem um discurso claro, às vezes tem uma dificuldade de falar,
mas ele não chega a perder a consciência completamente. Então, a gente tem as parciais, isso vai nos dizer quanto do cérebro é acometido. As parciais é apenas um pedaço do cérebro que é acometido, e as generalizadas é o cérebro como um todo acometido. E a doença atinge mais homens ou mulheres? Há uma diferenciação ou não? Não, é muito semelhante a quantidade de homens ou mulheres acometidos. E o senhor disse também, né, que muitos casos acontecem em lugares públicos, né? As pessoas, acho que falta informação, né, das pessoas saberem o que é, até para poder ajudar, colaborar. Acontece muito. Esse é um grande problema da epilepsia, né? Embora nós já estejamos no século XXI, tem muita gente que tem a visão da idade média da epilepsia. Então, assim, é sempre bom a gente deixar bem claro que, primeiro, a epilepsia não é contagiosa. Ninguém vai pegar epilepsia porque conversou com o epilético ou porque encostou no epilético, ou até mesmo o paciente que tem uma crise generalizada, que tem uma salivação muito intensa, se essa saliva encostar na pessoa, não vai pegar epilepsia, isso não acontece. E uma coisa que as pessoas ficam muito preocupadas principalmente nesse caso da crise epilética generalizada, o que fazer, né? Você está, como a gente comentou, num lugar público, o que fazer para ajudar essa pessoa? Primeira coisa, não adianta tentar conversar com essa pessoa porque ela está inconsciente, ela não vai te responder, você não vai conseguir nenhuma resposta com isso. Geralmente ela cai ao solo, ela se debate e a primeira coisa a fazer é afastar objetos que possam machucá-la. Uma cadeira, mesa, vaso, para ela se debater livremente e não se machucar. E outra coisa que muita gente fica, às vezes, assustada, achando que o paciente vai engolir a língua, vai sufocar, isso não acontece. Nunca coloque nada na boca do paciente, porque nesse momento ele tem uma contração muscular muito forte. E se colocar alguma coisa na boca do paciente, pode machucar, quebrar o dente. Se colocar o dedo, pode machucar o dedo da pessoa que colocou ali. Então, não precisa ter medo que o paciente não vai engolir a língua, mas uma coisa importante a fazer, como tem essa salivação muito intensa, se o paciente estiver deitado de costas, ele pode, ao invés de ir pelo caminho normal, pelo esôfago, ele pode ir para as vias aéreas. Então, deita o paciente de lado. É importante também acrescentar que a epilepsia, essas crises, seja ela generalizada ou não, elas são geralmente autolimitadas, duram alguns minutos, 1, 2 minutos, 5 minutos. Depois passa, o paciente volta ao normal. Nos casos generalizados, às vezes demora um pouquinho, fica um pouquinho sonolento, mas depois de alguns minutos ele vai voltar ao normal e ele pode seguir a vida dele normalmente. A única exceção nisso daí é aquele paciente que tem uma crise atrás da outra. Ele nem se recuperou de uma crise e aí ele vai ter uma segunda e depois uma terceira e emenda uma crise atrás da outra. Isso é uma urgência médica, isso precisa ser levado ao hospital imediatamente. Felizmente não é tão frequente assim, mas se alguém vira uma coisa, aí sim, precisa ser levado, chamar o resgate, precisa levar o paciente rapidamente ao hospital, que isso que ele corre risco de vida. Ou uma crise isolada, não. É autolimitada, o paciente vai acordar, vai voltar ao normal e vai seguir a vida dele. E doutor, há também, acho que um fator um pouco constrangedor para a pessoa que sofre essas convulsões, né? Como que fica o psicológico dessa pessoa? Esse é um dos grandes problemas, até mesmo pelo estigma da epilepsia na sociedade, a pessoa ou ela tem insegurança de contar para os outros que têm a epilepsia, ou quando ela não consegue o controle, acaba tendo as crises na frente dos outros, ela fica, às vezes, até com medo de sair de casa para não ter crise. E isso reflete, sim, na qualidade de vida da pessoa, nas questões psicológicas, embora não seja uma causa de transtornos psiquiátricos, a epilepsia, é muito associado a alguns tipos de transtornos, como depressão, como alguns tipos de transtornos de ansiedade a pacientes com epilepsia. Repito, não que a epilepsia cause isso, mas tem uma associação grande com alguns transtornos psiquiátricos. E como que é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico da epilepsia ele é essencialmente clínico, ou seja, com uma história, um exame físico bem feito, você faz o diagnóstico da grande parte das epilepsias. Os exames, no caso, exames de imagem como ressonância, tomografia ou o eletroencefalograma, eles são mais para a gente tentar procurar uma causa. Alguns casos a gente precisa de outros exames mais sofisticados
para fazer o diagnóstico. Mas a grande maioria, eu diria que mais de 90% das epilepsias você consegue fazer o diagnóstico apenas com uma história bem tirada do paciente. Uhum. Em relação aos sintomas, doutor, há alguns sintomas que antecedem a crise que a pessoa pode ficar atenta a isso ou até fazer alguma coisa, não sei se é possível? Assim, na verdade, existe uma coisa chamada aura epilética para algumas pessoas, não é para todo mundo, que na verdade, assim, embora tenha já sido consagrado até no meio médico esse nome de aura, na verdade já é a crise propriamente dita. Não é um aviso, mas é que como o paciente não perdeu a consciência, então às vezes ele sente um mal-estar na boca do estômago, às vezes ele vê flashes luminosos, mas como ele está consciente e algumas vezes isso progride, às vezes naquela classificação que a gente tinha comentado de crises parciais e generalizadas, às vezes começa num certo ponto do cérebro e depois espalha e às vezes até o paciente perde a consciência. Então às vezes começa como uma crise parcial e evolui para uma crise generalizada. Então naquele momento o paciente sente alguma coisa que convencionou se chamar de aura, mas já é a crise, já é um começo da crise. Mas como ele está consciente, então muitas vezes se ele sente que começou a sentir mal, ele às vezes para, sabe que pode cair o chão, então ele às vezes procura para, senta, ele tem um tempo para, às vezes está dirigindo, ele consegue parar o carro para evitar ter uma crise mais intensa em alguma situação de perigo. Em todos os casos de convulsão, ou a pessoa ela perde a consciência totalmente? No caso da convulsão, sim, seja ela porque o paciente é epilético ou seja ela por outra causa, nesse caso sim, porque ela, como eu falei, com esses descargas elétricas ela comete o cérebro como um todo, então vai perder a consciência. Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos. Quais são os tratamentos para a pessoa que sofre de epilepsia? E outra pergunta, a cura? Cura na epilepsia, a gente costuma não usar essa palavra para a epilepsia, a gente fala de controle de epilepsia. E o tratamento, basicamente, tem dois tipos. Tem um tratamento medicamentoso e tem um tratamento cirúrgico da epilepsia. Inicialmente, todos os casos de epilepsia são tratados com medicação, que são as medicações antiepiléticas. E 70% dos pacientes com epilepsia vão conseguir controlar suas crises com medicação. A grande maioria com uma medicação, alguns até com duas medicações, são necessários dois tipos de medicação para controlar, mas 70% deles controla apenas com medicação. 30% são os que a gente chama de epilepsia refratária ou de difícil controle. São aqueles que, apesar de você introduzir uma medicação, às vezes duas medicações, até doses máximas na medicação, você não consegue o controle total das crises. Esses daí são pacientes que vão passar, digamos assim, para um novo investigação para a gente ver se consegue achar o foco, ou seja, onde lá no cérebro essas descargas se originam. Se a gente conseguir achar isso, esse paciente pode se beneficiar de um tratamento cirúrgico, que existem vários tipos de tratamento cirúrgico, mas o objetivo basicamente é você achar onde é o foco, onde é a origem dessas descargas e você ir lá ressecar, tirar esse foco para controlar as crises. E é importante, até uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, que não é o fato de fazer a cirurgia que vai deixar o paciente livre da medicação. O objetivo da cirurgia é o controle das crises e não a retirada da medicação. Muitas vezes o paciente faz a cirurgia, mas continua tomando a medicação, porque ele precisa, além da cirurgia, manter a medicação para controlar as crises. Uma outra modalidade que também se inclui dentro do tratamento cirúrgico é o que a gente chama de neuromodulação e o melhor exemplo disso é um estimulador de nervo vago. Você coloca um estimulador no nervo vago que passa aqui no pescoço e nesses pacientes, principalmente pacientes que têm muitas crises, não controlam, têm uma crise com foco, múltiplos focos ou generalizada, funciona como se fosse um marca-passo. Você fica com uma bateria embaixo aqui da clavícula, o eletrodo aqui no nervo vago, ele fica mandando estímulos para tentar controlar essas crises ou diminuir a frequência das crises. Ok, doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo aqui falando sobre epilepsia. O Espaço Livre volta já. Estamos de volta com o Espaço Livre e o tema de hoje é epilepsia. E o nosso convidado é o neurocirurgião Luiz Daniel Settle. Doutor, continuando a nossa conversa, a gente estava falando sobre os tratamentos da epilepsia. Os pacientes costumam receber bem o tratamento?
A grande maioria dos pacientes ele adere bem ao tratamento, até mesmo porque a não adesão ao tratamento significa ter as crises. E eles preferem, é claro, que tomar medicação geralmente para a vida inteira, 2, às vezes 3 vezes por dia, é algo que é às vezes complicado para o paciente aceitar, mas ele acaba aderindo bem. É claro, geralmente nos pacientes adolescentes às vezes um pouco mais difícil, são um pouco mais rebeldes, mas em virtude do não tratamento significar as crises, eles acabam aderindo bem. E há fatores nos hábitos das pessoas que podem contribuir para prejudicar o caso, como o consumo de bebidas alcoólicas? Sem dúvida, o consumo de bebida alcoólica e a medicação antiepilética não combinam. Então, um paciente que toma medicação antiepilética não pode beber. De forma alguma. Tabaco, talvez, não sei, cigarro. Isso não muda, o cigarro em si não vai mudar o efeito das medicações. É claro que a gente nunca incentiva o uso cigarro e tal, mas não vai mudar o tratamento. Mas o álcool sim, o álcool ele age, que na verdade tem o mesmo metabolismo das drogas. Então quando a pessoa ingere álcool, a gente nunca sabe qual vai ser o efeito, se vai aumentar o efeito das drogas, se vai diminuir o efeito das drogas. Então por isso que a gente não associa, né? Fala para os pacientes que eles não podem tomar e não devem tomar mesmo. E ainda nessa questão, hábitos mais saudáveis podem contribuir para uma melhora do problema, como a prática de exercícios físicos? Não necessariamente, não vai afetar também positivamente o cara, mas é claro, o objetivo do tratamento é justamente esse, que a pessoa tenha a vida normal. Então, a prática de exercícios, frequentar teatros e outras coisas, esse é o objetivo do tratamento. Em relação à qualidade do tratamento que nós temos aqui no Brasil, doutor, o que a gente pode falar? O tratamento que a gente tem aqui disponível aqui no Brasil é basicamente as mesmas coisas que tem em qualquer outro lugar do mundo, tanto em termos de medicação quanto em termos de tratamento cirúrgico, é a mesma coisa. Talvez o acesso a eles talvez seja um pouco mais difícil, mas em termos de medicação e tratamento cirúrgico é a mesma coisa. Quais os principais erros cometidos pelos pacientes durante o tratamento? Eu não diria erros, eu diria assim, principalmente como eu falei, os pacientes adolescentes que às vezes não querem ficar tomando todo dia e tal, se rebelam um pouco, e isso daí, a não adesão, não tomar adequadamente a medicação, acaba causando, não controla as crises. Sim. Então não controla porque não toma corretamente a medicação, mas isso geralmente sim, é uma fase, isso passa, o paciente acaba tomando adequadamente depois de um certo tempo. Os que são mais rebeldes, eles acabam tomando adequadamente. Agora, há alguma recomendação de atividades que o paciente de epilepsia deve evitar? Assim, os pacientes que têm a crise controlada com medicação, eles não têm uma limitação de atividades. Eles podem fazer atividades físicas, podem até dirigir, podem fazer de tudo. Claro que o paciente que não tem a crise controlada, assim, aí a gente evita que ele dirija, porque ele pode ter uma crise durante a direção ou operar algum maquinário mais pesado que possa colocar a segurança dele e de outras pessoas em risco, mas isso nos pacientes que não têm um controle adequado. Mas os que têm controle adequado, que estão 2, 3 anos sem crise alguma, isso aí, esses pacientes podem ter atividades tanto de trabalho quanto cotidianas normais. E em quanto tempo de medicação se consegue esse controle? Isso é muito variado, depende muito da pessoa. Tem alguns pacientes que você introduz a medicação, às vezes, na dosagem mínima e ele já controla. Então, às vezes, leva 2, 3 meses para você chegar a essa conclusão. E tem pacientes que levam 2, 3 anos para controlar e tem pacientes que passam 2, 3 anos e não conseguem controlar. Então, esse tempo é muito variado. E é uma fase da vida que é mais propensa para o aparecimento da epilepsia? A grande maioria dos casos, em torno de 50%, 60% dos casos, alguns trabalhos até um pouco mais, começam na infância ainda. Embora até alguns desses pacientes eles consigam controle, ou seja, às vezes até param de ter crise, param até de tomar a medicação, geralmente na adolescência ou na juventude, mas a gente nem usa o termo cura para isso, porque a gente não sabe se foi o tratamento que a gente fez que curou, se ele não ia tomar mais, ia parar de ter as crises independente de qualquer coisa. Mas a grande maioria começa ainda na infância e as causas,
muitas vezes a gente não descobre, outras a gente sabe que existe uma incidência maior na infância, principalmente associado com infecções durante a gestação. Então, em países que a assistência neonatal não é muito boa, a gente vê que tem uma incidência maior de epilepsia. E nos países que o controle pré-natal é bom, a incidência de epilepsia é menor. Então, a gente associa muito com isso, não só com o sentido de malformações, infecções, várias coisas que podem acontecer durante a gestação que vão afetar o cérebro, que podem causar isso. Embora a gente não consiga, exceto nos casos de uma infecção, que a gente consegue ver as alterações mesmo no cérebro, em outras situações a gente não tem, mas às vezes a questão de nutrição também afeta essa parte e por isso que talvez acometa mais crianças do que adultos. Geralmente adultos, quando acometem, geralmente tem alguma outra causa associada. Às vezes você descobre junto da epilepsia um tumor que está crescendo e começou a dar epilepsia, ou pode ser secundário, o paciente teve um trauma e teve uma lesão no cérebro, depois disso, depois de, às vezes, anos depois, começa a ter epilepsia, ou teve um sangramento, um AVC. Geralmente são secundárias, que a gente chama de epilepsia secundária, são secundárias a outras causas, outros problemas que Ou seja, ela pode ser uma consequência de um outro problema? Exatamente, uma lesão que venha causar qualquer outra coisa que venha causar uma lesão no cérebro pode causar epilepsia. Agora, ela pode ser um indício de uma outra doença também? Pode ser, nesses casos, principalmente em adultos, como eu falei, às vezes o paciente ele nunca teve nada e com 40, 50 anos tem uma crise, começa a ter crises convulsivas. E aí a gente precisa investigar. Aí sim é necessário investigar para ver se justamente não é outra causa. Muitas vezes a gente acha situações como um tumor ou às vezes malformações vasculares que produzem sangramento que podem levar a isso. Agora, doutor, acho que é importante, a gente já falou um pouquinho, mas é importante a gente ressaltar mais. Como que as pessoas devem agir quando elas presenciam alguém que está tendo uma crise epilética? Como eu falei, as crises parciais em que o paciente está acordado, conversando, ele mesmo... Até porque as pessoas também acabam se assustando. Sim, né? mas nas crises parciais, como o paciente está acordado, consciente, geralmente não tem maiores problemas, que ele pode não conseguir controlar os sintomas que ele tem, mas ele consegue conversar com as pessoas e isso é mais tranquilo de levar. Agora, nas generalizadas em que ele perde a consciência, quando ele se debate muito, então o objetivo é proteger o paciente, né? Deixar claro que não vai ser ajudando o paciente que vai trazer algum problema para que ajudar. A epilepsia não é contagiosa. Então o objetivo é protegê-lo, afastando objetos que possam machucá-lo, deixando o paciente de lado para que essa salivação que ele produzir não vá para as vias aéreas. E aguardar ali que depois de alguns minutos ele vai voltar, vai acordando, vai parar a crise, ele vai acordando aos poucos e volta ao normal. Qual que é o risco? Há uns cuidados especiais para grávidas e diabéticos, por exemplo? Para grávidas, sim, porque boa parte das medicações que utilizadas para o tratamento da epilepsia, principalmente no primeiro trimestre da gestação, pode causar malformações no feto. Então, e até é algo que a gente geralmente conversa bem com as pacientes em idade fértil, sobre a questão de se engravidar, talvez tenha que parar ou modificar muito a medicação e pode perder o controle das crises. Então, avaliar se vale a pena engravidar ou não, conversar junto com o ginecologista e tal. O diabético, não. O diabético, talvez, o máximo que possa precisar é ajustar a dose, porque uma medicação, dependendo das medicações que ele toma, pode causar efeito, tanto a medicação da epilepsia na medicação de diabetes e daí vice-versa. Às vezes você precisa ajustar um pouco a dose, aumentar ou diminuir uma ou outra para acertar isso, mas não que não possa tomar isso ou aquilo na medicação. A gestante, sim. A maioria dos remédios não pode tomar, principalmente no primeiro trimestre. Bom, doutor, o senhor gostaria de deixar algum contato final? Tem o nosso site, que é drluissettle.com.br. Que a gente está vendo aí na tela. Que tem bastante informação sobre epilepsia, sobre outras doenças neurocirúrgicas. Quem tiver interesse pode acessar e matar a curiosidade de algumas coisas. Sempre bom se informar. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição. Ok.
E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.